Boa noite, estimados leigos da comunidade São Paulo. Boa noite, comunidade São Paulo, comunidade Jesus Redentor. Boa noite a todos vocês que me assistem neste momento, quando nós queremos fazer mais um estudo da Palavra de Deus e estudar nessa noite, neste momento, a sexta carta da série de 7, as igrejas no Apocalipse. É a carta à igreja de Filadélfia, registrada em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. E nesse nosso estudo, nós vamos dividir esse nosso estudo nas seguintes partes. O versículo 7, ele tem uma introdução geral, a introdução, o cabeçalho da carta, por assim dizer, falando de Filadélfia e do mensageiro, né, o anjo da igreja, o pastor da igreja, quem que fala para essa igreja. Essa é a introdução, como em todas as cartas. Na segunda parte, então, a carta propriamente dita, dos versículos 8 até o 12, e essa parte, a carta propriamente dita, ela tem a mensagem que Jesus tem para a sua igreja e uma promessa para a sua igreja. E depois o versículo 13, uma conclusão, como também em todas as cartas. Algumas observações ainda de ordem geral, antes de entrarmos na carta propriamente dita. Algumas coisas sempre são repetidas sobre as cartas. Por exemplo, todas as cartas são redigidas não só às 7 igrejas, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, mas para a igreja cristã, as comunidades cristãs de todos os tempos, ou seja, para nós também. Olhando para cada carta especificamente, a gente vai ver que algumas coisas parece que são ditas mais diretamente para a comunidade da gente ou para a gente, algumas um pouco menos. E com essa carta não é diferente. Eu particularmente senti muito consolo ao estudar, ao preparar o estudo dessa carta aqui, porque é uma carta assim muito querida, é uma das cartas em que Jesus não tem muita recriminação para a igreja, mas ele diz que eu conheço você, você é fraco, é uma igreja fraca, mas fiel, e eu tenho uma missão para vocês. Então, só nessa frase, de certa forma, eu acho que dá para a gente se identificar, né? É uma carta a uma igreja fraca, mas fiel, portanto, uma carta de consolo, conforto, de fortalecimento de Jesus para essa igreja. Eu acho que vocês concordam comigo que isso tem tudo a ver com o nosso tempo, inclusive essa pandemia durante esse ano, e as igrejas aparentemente acanhadas, mas muito vivas. E Jesus está querendo nos fortalecer mais e mais para continuarmos sendo fiéis a Ele na nossa fé e no amor ao próximo, porque temos uma missão pela frente, dada por Jesus à igreja, e Ele diz na carta que eu tenho uma porta aberta para você. Já vou adiantando que é a porta da evangelização. Isso assim um pequeno resumo inicial da carta. Pois bem, carta à igreja em ou de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, na Ásia Menor, como todas as 7, Turquia de hoje, Filadélfia é um nome muito bonito, literalmente ele significa amor fraterno, amor fraternal, amor entre irmãos. A cidade, ela foi fundada pelo rei Átalo II Filadelfo. Ele é um dos filhos de um rei de Pérgamo, uma cidade vizinha. Nós já estudamos, inclusive, a carta à igreja de Pérgamo. É uma cidade que era conhecida por causa das suas festas, os festivais, grandes festivais, e os seus templos também eram famosos. Por isso, alguns estudiosos até a chamaram de Atenas Pequena,
Porque Atenas, aquela cidade grega, era conhecida por seus festivais, os seus sábios, os seus templos, né? Então, essa cidade, Filadélfia, foi chamada de Pequena Atenas. Talvez, referindo-se a isso, inclusive, e também ao fato dessa cidade ter resistido a muitos terremotos, resistido no sentido de ter sido reconstruída depois da destruição por muitos terremotos. Dentro da carta, Jesus diz que os cristãos diante de Deus serão colunas, serão algo estável, algo firme, estarão em pé diante de Deus. Cidade foi destruída, mas os cristãos ficarão firmes. Talvez seja uma alusão a isso no versículo 12 do capítulo 3. Sobre a fundação da igreja, assim como de algumas outras que nós já estudamos, o texto bíblico não diz nada. Só sabemos que havia uma igreja ali. Pois bem, então no versículo 7, no versículo inicial, carta à igreja em Filadélfia, ao anjo, ao mensageiro, como em todas elas ao pastor, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. É assim que o Rei dos Reis, Jesus, se apresenta nessa carta. É aquele que é santo e verdadeiro. Santo. Santo, no original, significa separado para Deus. E, obviamente, também santo no sentido de totalmente sem pecado. Alguém separado para Deus, separado para a missão de Deus e aqui sem pecado. Assim é Jesus Cristo. E verdadeiro, aquele que não pode mentir, que não pode falhar. Portanto, se ele é santo e verdadeiro, todas as suas promessas se cumprem. As que já se cumpriram e as que vão se cumprir, por tudo isso é que nós louvamos a Jesus Cristo. E mais, ele tem nas suas mãos as chaves que abrem e fecham, as chaves da porta dos céus. Nós na igreja chamamos disso de ofício trabalho das chaves. Não é só dar a vida eterna ou condenação eterna a alguém no juízo final, mas também já aqui e agora. Jesus delegou à igreja, a nós cristãos, o trabalho das chaves de abrir e fechar, ou manter fechado, a porta dos céus para alguém. Como é que a igreja faz isso? Está em Mateus 16, Mateus 18 e João capítulo 20. Através do trabalho das chaves, que nada mais é do que o perdão dos pecados. Em nome de Jesus Cristo, reter os pecados a alguém que não se arrepende, isto mantém a porta do céu fechada para a pessoa. E em nome de Jesus Cristo, perdoar os pecados a alguém que pede perdão, isto abre a porta do céu. Na verdade, quem perdoa, quem não perdoa, quem abre a porta, quem fecha a porta, é o próprio Cristo. Aqui na terra, ele faz isso através da sua igreja, de público através dos pastores e, em particular, cada cristão individualmente faz parte deste trabalho, toma parte nesse trabalho do ofício das chaves. Agora, a carta propriamente dita. A mensagem diz o seguinte: eu sei, diz Jesus, eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês.
Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho sem demora. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Algumas observações aqui. Eu sei, diz Jesus, eu conheço a fundo as tuas obras. Eu sei o que vocês fazem. Eu sei que vocês são fracos, mas eu sei também que vocês são fiéis a mim. Portanto, Jesus é aquele que nos conhece e só Ele pode nos fortalecer. Jesus fortalece a igreja para a missão. Ele diz, eu tenho uma porta aberta diante de vocês. É a porta da evangelização. E essa porta está aberta para nós também, queridos leigos, queridas comunidades, queridos irmãos e irmãs. Quando Jesus a abre, ninguém pode fechar esta porta, a porta da evangelização. Nem os homens, nem as forças espirituais do mal, nem o próprio diabo. Ninguém pode ir contra Jesus quando ele abre a porta da evangelização. Há entre vocês, diz Jesus, uns falsos judeus, os que pertencem a Satanás. Numa outra versão, sinagoga de Satanás. Isso já apareceu também numa outra carta. Mas estes judeus, eu vou fazer com que caiam de joelhos diante de vocês. Talvez Jesus esteja dizendo, evangelizem esses judeus também. A evangelização não é só para gentios, é para judeus e gentios. Quer dizer, Cristo sempre foi, é e será para todos os povos. Uma grande dica a ser lembrada a nós. Como eles ficaram firmes nas provações, Jesus promete preservá-los na provação maior que virá. Talvez a provação ainda no tempo deles, quando no final do primeiro século houve grande perseguição à igreja, no tempo do imperador Trajano. Antes disso, já com Nero, aconteceu uma perseguição. Ou se refere ao final propriamente dito, às provações dos últimos dias. Mas eu vou preservar vocês. Os cristãos são preservados. Esses últimos dias serão encurtados e aquele que ficar firme na fé até o fim, este será salvo. Guardem então o que vocês têm para que ninguém tome a coroa de vocês. Guardem a fé, a prática da fé, a prática do amor. E vocês receberão a coroa, que nada mais é do que a eternidade diante do Senhor, a plena felicidade, a plenitude de tudo que foi prometido. Isso está prometido, está garantido para vocês. É o que Jesus promete no versículo 12, quando ele diz assim, a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome novo. Aqui, essa promessa de vida eterna está delineada agora em alguns detalhes. A pessoa que for fiel até o fim será, então, como uma coluna que ninguém pode remover da presença de Deus. É o que o Novo Testamento diz, estar em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus, diante de Deus. E esse Cristo agora faz uma promessa tríplice. Ele vai dando alguns detalhes do que é estar diante de Deus. Gravarei nele o nome do meu Deus. O nome, você fará parte da família de Deus. Gravarei o nome de Deus, estará com Deus, fará parte da família de Deus. Você receberá o nome da cidade de Jerusalém, que desce do céu. Você recebe o nome da cidade de Jerusalém, você recebe um novo endereço. O seu endereço agora é estar diante de Deus. A nova Jerusalém é a presença de Deus.
onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimentos. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, como diz Apocalipse 21, versículos 1 e 2. E a terceira promessa é que receberá o meu nome novo. O nome novo de Jesus é o Cristo exaltado, é o Rei dos Reis. Nós reinaremos eternamente com Cristo Jesus. Que estaremos exaltados diante de Deus, estaremos com Jesus. Irmãos, que carta consoladora, então, orientação e consolo. Jesus sabe como nós somos, temos as nossas fraquezas, somos fiéis a Jesus, continuamos com a porta da evangelização aberta, então aproveitemos todas as oportunidades e receberemos então a coroa da vida eterna. Todas essas promessas da parte dele se cumprirão. E a palavra final, ele diz aqui, como em todas as cartas, portanto, diante de tudo isso, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas, um ditado que se repete. É óbvio que ouvidos servem para ouvir. E o que é ouvir verdadeiro? É ouvir prestando atenção, aprendendo e praticando. A forma de nós sermos fortalecidos também está resumida em Atos 2, 42, ali onde se diz assim sobre a primeira igreja cristã de Jerusalém. Perseveravam, ficaram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre si, no partir do pão e nas orações. E como Jesus também disse certa vez que felizes são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, então, nos conceda esta bênção para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, até recebermos a coroa, o prêmio da bendita eternidade. Que isso seja concedido a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por mais esta carta tão consoladora, confortadora e orientadora para todos nós. Reconhecemos que por causa dos nossos pecados, nós somos fracos, nós somos falhos. Te pedimos que perdoes todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, e que nos dês o Teu Espírito Santo, a força e orientação do Teu Espírito Santo, para nós continuarmos a ser fiéis a Ti, cheios de amor ao próximo. E a melhor demonstração de amor ao próximo é sermos fiéis no sentido de sermos testemunhas do Teu amor. A porta da evangelização continua aberta neste mundo. Portanto, Senhor, que por palavras e o nosso modo de ser, nós sejamos fiéis testemunhas de Cristo Jesus para a salvação de muitos. Concede-nos, portanto, fidelidade, abençoa todos que nos acompanharam nesse estudo, a família de cada um, as nossas igrejas, abençoa esse mundo nesse tempo de pandemia e faze com que essa situação passe e que nós possamos a viver tranquilos da melhor forma possível, mas sempre como Tu queres. Nos entregamos em Tuas mãos, ó Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Obrigado. Boa noite.